E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Alexandre, eu sou técnico da Cable Informática. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre BGA, que é a forma que se soldam alguns componentes nas placas. Se você tem um computador, seja desktop, seja notebook, seja como for seu computador, você com certeza tem algum componente que tem esse tipo de solda. E é normal alguns locais falarem, por exemplo, o computador não liga, falar, é problema de BGA. Mas como que a gente pode saber ou ter pelo menos uma boa ideia de como que é esse problema? E é isso aqui que a gente vai tratar nesse vídeo. Eu vou começar falando sobre o que é mais comum de dar BGA, que é GPU de placa de vídeo. Aqui, ó, isso aqui é uma GPU de placa de vídeo. Eu não lembro que placa de vídeo que é, talvez uma R9, não lembro, da AMD antiga. É um chip bem grande, olha só. Comparado com um chipset, um PCH, olha só a diferença de tamanho. Comparado com, deixa eu pegar aqui ó, uma GPU uma placa de vídeo de notebook, uma placa de vídeo de desktop. Olha a diferença de tamanho. Então é uma diferença muito gritante. Deixa eu colocar aqui de volta. Vai ficar ali na telinha bonitinho. Bom, isso aqui é uma GPU de placa de vídeo de desktop, né? De desktop. Como que essa GPU é formada? Aqui nós temos o die, que é a parte brilhante, o substrato, que é a parte verde, e geralmente alguns modelos têm em cima o IHS. Eu tenho aqui um processador que possui IHS, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um processador. Ele é a mesma coisa, é o substrato, é a parte verde, né? A parte verde é o substrato. Aqui em cima é o IHS, essa parte brilhante aqui, e dentro dele tem o die. Então, é substrato, die e IHS. Placa de vídeo é comum acabar tendo problema de BGA, só que não placa de vídeo nova, pelo menos não na maioria, né? O problema de BGA acontece nesses pontos de solda aqui, ó. Esses são os pontos de solda que fixam a placa, o componente na placa de vídeo, né? E o que acontece? Com o tempo, essa partezinha brilhante, ela esquenta. Ela esquenta muito. E nesse modelo de placa de vídeo, por exemplo, chegava a 90 graus fácil. Essa placa trabalhava muito quente. Essa placa de vídeo que foi retirada desse componente, né? E com o tempo, esquentando, esfriando, usa, para de usar, a dilatação acaba rompendo esses pontos de solda, que são de estanho sem chumbo. É uma liga de solda bem dura, muito dura. E com o tempo, com a dilatação térmica, dilatação e contração térmica, esses pontos de solda e a idade, lógico, né, se rompem, acabam criando microtrincas, o que impede o funcionamento. Acaba dando artefatos na tela, né? Acaba dando instabilidades, congelamentos, enfim, problemas diversos. Esse componente ele fica soldado na placa e muitas vezes um procedimento que acaba sendo adotado se chama reflow, que é praticamente esquentar tudo na temperatura de fusão, 230 graus aproximadamente, e jogar fluxo em volta para que o estanho ele seja renovado. Isso deveria funcionar, mas não funciona. O principal motivo de que isso não funciona é que o problema de solda ele fica aqui no meio, que é bem debaixo do IHS. E o fluxo ele pega aqui nas bordas, que é onde não tem problema, só que no meio não chega, na maioria das vezes não chega. É muito difícil chegar. Mesmo chegando, acontece muito desses pontos de solda, eles não, em vez de eles se unirem e ficarem adequados, por conta de que em cima ou embaixo tem uma diferença de temperatura, o estanho ele acaba sendo puxado, criando um mau contato definitivo. Em vez de ter uma microtrinca, o estanho ele rompe a ligação e cessa o funcionamento. Então, o ideal seria o que se chama de rebalem, que é tirar esse componente, limpar toda a solda velha e depois aplicar uma solda nova com uma coisa chamada stencil. O stencil que vai alinhar as esferas novas no local para poder estar soldando. Enfim, para
esse problema de BGA acontecer, precisa-se de tempo com uso, esquentando e esfriando. Tempo não são dias, não são semanas, não são meses, mas anos. Anos usando a placa de vídeo. Anos e anos usando. Por isso que quando a gente pega uma placa de vídeo com modelo mais nova, é problema de BGA? Difícil, viu? Difícil, porque precisa de anos para isso acontecer. Mas não, esse é o problema de BGA de temperatura, é a coisa mais comum de acontecer, conhecida, mas existem outras coisas incomuns, como por exemplo, não, vou falar agora sobre chipset de placa-mãe. Esse aqui onde está esse dissipador de calor, é onde fica o chipset. O chipset nada mais é do que um componente como esse daqui. Isso aqui é um chipset, ó. Também ele é soldado no padrão BGA. Ele também é soldado. Só que esse componente ele não costuma ter problema de BGA por conta da temperatura, porque ele não trabalha tão quente. Ele não atinge temperaturas tão elevadas. Em alguns casos, o chipset sequer tem um dissipador de calor em cima, porque ele não esquenta tanto, ele não precisa disso. Aqui ele tem um dissipador de calor em cima, mas não quer dizer ter ou não ter, não é o fator determinante da causa do BGA. O fator determinante, na verdade, está no tamanho do die. Olha só o tamanhozinho desse negocinho. Ele é muito pequeno, ele não tem força suficiente para passar a temperatura para baixo, causar uma dilatação térmica na solda, o que vai, com o tempo, causar problema de BGA. Por isso que é muito comum falarem por aí que chipset em placa-mãe não dá problema de BGA, mas isso é um erro, porque dá problema de BGA sim, não por conta da temperatura, mas por mau uso. Eu vou pegar aqui essa placa-mãe de novo e vou mostrar para vocês, ó. Aqui nós temos uma placa-mãe de desktop e aqui nós temos os furos de fixação do gabinete. Vocês podem ver que, ó, esses furos eles são para dar sustentação na placa-mãe e no gabinete. Só que não é em toda montagem que se toma o cuidado de colocar todas as porcas e os parafusos para poder sustentar a placa. Então, por exemplo, se eu não tenho esse parafuso aqui, segurando a placa-mãe, na hora que eu for encaixar, vamos dizer que eu tenho todos, só não tenho esse. Eu vou encaixar isso daqui, o que vai acontecer? A placa vai entortar. E nessa entortada, vai baular aqui, que com o tempo, ou até mesmo com pouco tempo, pode acabar causando problema de BGA. Muitas vezes pode quebrar o chip, pode quebrar a placa-mãe, pode quebrar o contato ou pode quebrar alguma outra coisa. Mau uso. Aqui acontece. Em placa de vídeo, deixa eu pegar uma plaquinha de vídeo aqui que eu tenho. Peguei aqui uma plaquinha de vídeo, olha só. Aqui está a GPU, aqui estão as memórias. Com o tempo de uso, aqui ó, com tempo de uso não, desculpa. Essa placa aqui, ela, quando está montada, ela é robusta, ela é grossa, ela tem um dissipador de calor muito grande. E com o tempo, sustentada aqui no PCI Express da placa-mãe, ela pode baular. E essa baulada pode causar problema de BGA, geralmente nessas memórias aqui, por conta do ponto de apoio da placa de vídeo. Então, são casos específicos que até placas novas podem ter problema de BGA. Essas aqui, ó, memórias, tanto memória RAM de notebook, memória VRAM de placa de vídeo, ou memórias no geral, elas esquentam, mas também não tanto a ponto de ter um problema de BGA. É raro de acontecer. Por isso que memórias é difícil ter problema de BGA. Sacando esse componente aqui, precisa esquentar toda a placa. Durante esse processo de aquecimento, pode acontecer. Pode acontecer de uma ou mais memórias ter problema de BGA por conta desse aquecimento que teve, mas não por conta do uso. Isso é raro. Agora eu vou mostrar para vocês no microscópio alguns exemplos do que eu quero dizer com isso. Por que que algumas placas, por que que o tamanho do die impacta tanto na possibilidade de ter um problema de BGA ou não? Vamos lá. Bom, aqui eu tenho uma GPU de notebook.
Deixa eu melhorar a iluminação aqui. Ó, essa é uma GPU de notebook. Vocês podem até pesquisar na internet para ver que GPU é essa. Ó. O modelo dela é essa daqui, N17S-G1-A1. Se vocês pesquisarem isso aqui na internet, vocês provavelmente vão encontrar o modelo dessa GPU. Deve ser uma MX 940, alguma coisa assim. Ó, ela tem a solda BGA aqui. Essa placa de vídeo está com defeito, tá bom? Por isso que ela está desse jeito. Foi removida sem muito cuidado, enfim. Olha só. Ela tem esse die aqui, que é a parte que esquenta de verdade. Isso daqui já é o substrato. Essa parte verde, ela só existe para deixar essa parte menor aqui mais acessível para as fabricantes soldarem na placa. Olha o tamanho disso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha só a espessura disso daqui. Deixa eu colocar como referência a minha pinça, ó. Como referência a minha pinça. Agora vamos pegar uma placa de vídeo de um notebook. Essa placa de vídeo aqui também é de um notebook. Só que é uma placa de vídeo de notebook já considerado gamer, uma placa de vídeo mais avançada. Vocês também podem descobrir que placa de vídeo que é essa, pesquisando isso aqui na internet. N12E-GT-A1. Eu não lembro, mas acho que é uma GTX 560 ou 570, não lembro mesmo, mas é por aí. Essa parte aqui, esse die, ele é brilhante. Deixa eu limpar aqui para vocês verem, ó. Ele é brilhante. Ele é espelhado também. Ele só está sujo agora porque isso aqui é uma placa de vídeo com defeito. Então ela estava encostada ali no canto, jogada, esperando o momento certo que eu ia fazer esse vídeo aqui para vocês. Olha só, brilhante. Vocês estão conseguindo ver até o ring light do meu microscópio, ó. Brilhante. Bom, olha só a diferença de tamanho de die. Ó, eu vou colocar, essa daqui é a GPU do notebook gamer. Essa aqui é a GPU de um notebook que não é gamer. Olha só a diferença. Esse aqui é mais antigo, eu concordo. Só que não é relacionado à idade. Novos também têm essa diferença de tamanho. Olha só isso. Olha só isso. Isso aqui acaba, essa GPUzinha aqui acaba sendo um nenenzinho comparado com isso daqui. Agora vamos ver, olha só a espessura do die. Vamos ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Aqui, ó, na pinça, vamos ver, ó. Ele é quase a mesma espessura aqui para fora do outro. O que vai mudar mesmo é o tamanho. Olha só o tamanho aqui, olha só isso daqui. Então, isso daqui, esse die, ele consegue com muito mais facilidade esquentar tudo isso aqui em volta, que são partes de comunicação entre a GPU e a placa-mãe ou placa de vídeo. Agora, vamos dar uma olhadinha num processador. Aqui, um processador. Olha só, isso aqui, ó, que processador que é esse? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo pegar aqui, ó. Tá aqui. Vocês podem pesquisar na internet aqui, ó, isso daqui, ó, SR342. Esse aqui é o modelo desse processador. Quer saber? Eu vou pesquisar agora com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou até colocar aqui vocês comigo. Bora ver aqui. É SR342, acho que era isso. Vamos pesquisar isso aqui. Deixa eu só conferir. SR342, isso mesmo. Ó, é um i5 de 7ª geração. Vamos ver aquela outra plaquinha de vídeo lá que eu tava. Acho que era de um notebook Lenovo. Isso aqui foi retirado de um notebook Lenovo. N17S-G1-A1. É uma MX 150, uma GeForce MX 150. Vamos ver aquela outra, maiorzinha, que era de um notebook gamer, que eu achava que era uma 570. É N12E-GT-A1. É uma GT635, deixa eu ver, uma GTX 460 ou 560.
Não. É por aí, não está muito exato aqui. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? São o modelo das placas. Enfim, vamos voltar agora aqui para o nosso processador de notebook. Esse aqui é um processador de notebook com o PCH embutido. Isso aqui é um PCH, isso aqui é o processador. Deixa eu limpar isso aqui também. Também é um componente com defeito, vocês podem ver que ele está bem riscado. Esses riscos aconteceram por conta de... Tive que dar uma pausa aqui, mas retomando. Esse aqui é o processador e esse aqui é o PCH. É um componente integrado. São dois componentes, na verdade, numa única peça. São dois dies num único substrato. Isso aqui também não dá problema de BGA. Processadores geralmente não dão. A primeira coisa que impacta é o tamanho desse die. Olha o tamanho disso. Ó, a pinça ela é mais grossa que o die. Deixa eu colocar aqui em evidência para vocês verem. Olha só isso. Esse aqui é o die. Olha só a espessura dele, ó. Praticamente a espessura da ponta da minha pinça. Vamos pegar a espessura agora da placa de vídeo. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar em evidência. Olha só. Olha só a espessura. É muito mais grosso. Muito mais grosso esse die aqui. Então, isso daqui, esse die, tanto do processador quanto do PCH, eles são muito pequenos. Tudo bem que o substrato também é muito fino, só que eles são pequenos demais para dar problema de BGA atrás do componente. Se já não fosse o suficiente esse tamanho, quando a gente vira eles, olha só a surpresa. Olha só. Não tem nada soldado, não tem pontos de solda debaixo desse componente, olha só. Não tem. Que é o componente que esquenta mesmo. O PCH já não esquenta muito. Então isso aqui, por mais que tenha, não tem problema. O processador não tem nada soldado atrás dele. Então, esses processadores, se não for problema físico, dificilmente vai ter problema de BGA. Esse aqui já é um processador retirado de um MacBook Air, é um A1369, que teve problema de BGA. Olha só, o tamanho do die, ele é maior. Ó, eu vou pegar aqui na pinça, ó. Aqui é exatamente onde termina o die. Olha aqui, ó. Ele já pega algumas esferas aqui em volta. E esse é um dos pouquíssimos modelos de processador que acabam tendo problema de BGA. Se não for um dano físico, né? Lógico. Olha aqui também espelhado. O substrato, o die e as esferas de solda. Essas esferas, você podem ver que esse componente aqui, ó, ele já está até com as esferas posicionadas, porque esse componente, eu não tenho certeza se ele está bom ou não, mas olha só, já está com as esferas posicionadas. E você solda essas esferas com um stencil. Olha só, esse stencil aqui, ele encaixa direitinho. Junto, ele alinha, tem que alinhar, ó, ele alinha e encaixa direitinho em todas as esferas. Olha só. Tudo encaixado direitinho. É assim que se solda essas esferas. Enfim, o tamanho do die, ele diz muito sobre se o componente vai ter um problema de BGA ou não. Componentes grandes assim, geralmente tem com os danos ou com o esforço mecânico. Componentes menores assim, de baixo desempenho, dificilmente vão ter. A não ser que você encontre evidências de danos estruturais, torções, envergações, baulações, pressões, coisas desse tipo. Às vezes, por mais que dizem que o PCH não dá problema de BGA, que ressoldar ele não adianta, em alguns casos adianta sim.
Então, você precisa olhar, analisar de uma forma cuidadosa e criteriosa, entender o problema e entender as possíveis causas desse problema. Porque você sabe que a temperatura pode causar. Esse aqui não esquenta tanto, por isso que não tem. Mas é só isso? Será que não tem outra coisa? Geralmente tem, né? Enfim. Bom, pessoal, esse foi o bate-papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mostrem que vocês gostaram, deixem o like, deixem seu comentário, o que vocês pensam disso. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal para mais conteúdos desse tipo. Eu vou ficando por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.